Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical Infantil. Eu sou a pastora Rosana e eu estou aqui hoje para trabalhar com você uma videoaula de como ensinar a sua criança na turma do maternal. E a nossa revista que usamos é a revista do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E olha só, o nosso material é excelente. Você precisa conhecer. Você pode acessar em nosso canal, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai conhecer o nosso material. E vamos começar. Eu vou te ensinar como dar a 13ª aula da lição da revista do maternal. Nossa revista, ela tem um objetivo, ela tem Guardando no Coração, que é o versículo tema da lição. E a nossa 13ª lição, o título dela é Davi conta o povo. E no tema, no tópico Encontrando o Tesouro, que está em 2 Samuel, capítulo 24, verso 10 e o 24 e 25, nós temos um versículo tema que você vai trabalhar com a sua criança do maternal. Essa criança, ela compreende entre 0 e 3 anos. Será que essa criança consegue entender a lição? Com certeza. Apesar da condição dela de entendimento ser um pouco mais restrita, mas mesmo assim nós conseguimos ensiná-la. Para isso, nós vamos usar de várias estratégias. Então, o nosso versículo da lição 13ª diz assim: Tu és o meu Deus forte, Salmo 61, 1, versículo 1. Eu trouxe em forma de uma nuvenzinha para você ensinar para a sua criança. Lembrando que nessa faixa etária, ela é muito visual. Então para chamar a atenção dela, você precisa ter algo para mostrá-la. Lembrando também que você não tem condição de você colocar as crianças todas sentadinhas e esperar que elas vão ficar sentadinhas, porque o tempo de atenção delas é muito curto. Então você tem que ser sábio e aprender a trabalhar com o tempo que ela tem. Então você vai preparar o versículo do dia. Mas, professora, eles não sabem ler. É exatamente isso que você vai usar. Você vai ler para ele e nós vamos ensinar através de uma musicalização, através de uma dancinha, para que ele consiga memorizar. Se o nosso versículo é Tu és o meu Deus forte, Salmo 61, 1. Eu vou mostrar para minha criança: olha, crianças, olha o nosso versículo de hoje, vamos aprender? E aí, então eu já tenho que trazer ele memorizado, claro. Então o que eu posso trabalhar com palmas? Porque a sonorização ajuda muito a atenção da criança dessa faixa etária. Tu és o meu Deus forte, Tu és o meu Deus forte. E você vai repetindo durante toda a aula. Porque essa criança nessa faixa etária, ela precisa de repetição. Então é exatamente isso. É um trecho tão pequenino, né? Tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Fez alguma atividade? Crianças, lembram? Tu és o meu Deus forte. E assim você com certeza vai conseguir que a criança fique se lembrando. E provavelmente quando chegar em casa ela vai estar ainda que ela não consiga pronunciar direitinho, mas com certeza ela vai lembrar pelo menos da musicalização. E criança também nessa faixa etária, ela gosta muito de sonorização. Tu és meu Deus forte, Tu és meu Deus forte. Olha só o material que eu usei, algo simples, uma garrafinha PET, e aqui dentro eu tenho um arroz. E conforme o tipo do grão que eu colocar, a sonorização é diferente. Olha esse outro aqui. Feijões, olha, o barulho é mais forte, chama a atenção. Provavelmente a criança vai estar dispersa, mas na hora que você fizer o barulhinho, ele vai ficar te observando e você aproveita. Então o nosso versículo é Tu és o meu Deus forte, Salmo 61, 1, certo? Então nessa história, conta-se aquele momento que Davi contou o povo.
da criança, ele serve de aprendizado nessa faixa etária. Então você pode perguntar para ela: crianças, onde é que está a sua cabeça? Aqui. Onde está o seu olho? Aqui. Quantos olhos você tem? 1, 2, não é isso? Vamos contar? 1, 2. Quantas bocas você tem? Uma. Olha só, eu tenho uma mão. Cadê a sua mão? Vamos contar quantos dedinhos nós temos aqui? Nós podemos usar exatamente um dedoche, porque talvez só a mão não chame tanta atenção, né? Eu aproveitei aqui que a minha amiga tia Marli é que me ajuda a confeccionar esses objetos, esses recursos. Então, o que eu trouxe aqui? Trouxe 3 números. 1, 2, 3. Você pode completar, eu trouxe somente 3. Então, é um modelo muito fácil de fazer, de EVA. Você pode observar. Você consegue fazer bem baratinho. Então, isso aqui já chama a atenção da sua criança. Vamos lá? Vamos conferir quantos olhos nós temos. 1, 2. Olha, nós temos 2 olhos. Quantas bocas nós temos? Uma. Muito bem, crianças, vocês perceberam como é que se conta? Assim foi que Davi, o rei Davi, olha ele aqui. O rei Davi, esse é um visual que está na sua revista. Você vai recortar, você pode colocar um palitote, você pode colocar, pregar um palito de churrasco, você pode colocar de várias formas. Então você apresenta e mostra para ele: olha, o rei Davi está sentado no seu trono. Certa vez ele foi querer confiar na força dele e ele queria saber quantas pessoas tinha no exército dele. E aí ele mandou que o soldado dele, o capitão dele, fosse contar. Aí lá foi o soldado. 1, 2, 3, 4, 5 e contou todos os soldados. E aí você vai dizer para eles quantos soldados foram. Mas por que será que Davi mandou contar? Porque ele estava confiando no exército. Ele esqueceu que tinha que confiar em Deus. Será, crianças, que nós podemos confiar no exército, em nós mesmos? A gente tem que confiar em Deus, que é Ele que nos guarda. E aí você vai trabalhando de várias formas. Veja que são coisas bem simples. Você pode trabalhar chamando a atenção da sua criança. Na nossa revista, ela também trabalha um modo de contar a história para crianças até 1 ano e também de 12 a 3 anos, porque é uma linguagem um pouquinho diferente para cada faixa etária. Entendeu? Também nós temos o agradecendo e abençoando. Como você vai orar com a sua criança, como você vai aplicar aquela história no dia da sua EBD. Qual musiquinha você vai cantar? Lembra que eu já aproveito aqui meus dedinhos, né? Já aproveito meus dedinhos e canto a musiquinha. Nessa lição, a sugestão foi a música dos 3 palavrinhas que toda criança ama. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Sempre chamando a atenção. Nossa voz é um grande recurso para trabalhar com crianças. Imagine que você esteja dando aula para bebês e eles vão estar andando durante você estar falando. Não se preocupe com isso, porque eles vão estar prestando atenção. E aí, de repente, você fala: crianças, presta atenção, rei Davi. É mais fácil a criança dormir, né? Com essa forma, nós precisamos de algumas estratégias, umas técnicas para a gente trabalhar com essa criança. Então, você pode usar a entonação de voz. A sua voz é um grande recurso, porque se você falar de forma da mesma entonação, aquilo vai ficar chato. Então, vai ter momentos que você vai precisar falar que Davi fez algo assim. E de repente você vai fazer um suspense. Isso chama a atenção da sua criança.
Então você precisa de gestos, expressões faciais para a criança ficar prestando atenção para você. Você precisa também interagir com a criança. Você não pode só falar. Você precisa. Não é, João? Não é, Gabriel? O que você acha? Não é verdade? Não, a gente tem que confiar em Deus. E aí a criança, você vai chamando a atenção da criança. Aí você pode usar os objetos cênicos, que é isso que eu falei, a variação do ritmo. Vai ter um momento que você vai ter que falar um pouquinho mais acelerado. E os recursos musicais, como eu falei, e você tem que ter uma sequência. Na sua aula você precisa ter uma sequência. A criança precisa de rotina de aula, para ela saber que horas começa, que horas é tal ação, que horas é tal ação, que horas é tal oração, louvor, contação de história, atividade, lanchinho. É o básico. Ok? Então, no final, nas nossas atividades, sempre tem que ser algo manual, que a criança possa usar suas mãos, possa ser uma atividade dinâmica, pintura. Aproveite e use aqueles giz mais largos, porque nessa faixa etária, a prensão dela, a pinça dela ainda não está totalmente madura. Então, quanto maior o giz, melhor para ela, tá bom? Cuidado com os objetos pequenos, isso você com certeza sabe, ok? E não se esqueça que sempre que você for para a educação, para a escola bíblica dominical, você não pode esquecer do principal, que é a palavra de Deus. Sempre que você lê a história, você abre a Bíblia e mostra para a criança, tá bem? E aí, você gostou? Abriu a sua ideia? Eu tenho certeza que a sua aula vai ser maravilhosa. Muito obrigada e até a próxima!